Olá, amigos do Sentir, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre a continuação dessa trajetória com a competição dentro da família, de modo especial entre o marido e a mulher, né? A gente vê que dentro das tensões recorrentes dentro de casa, a gente vê muito, né, nessa sociedade mais individualista, e às vezes esse individualismo entrando dentro das nossas famílias, a gente acaba perdendo de vista o bom uso das nossas funções, das nossas missões enquanto pai e enquanto mãe. E não adianta a gente falar assim isoladamente dessas funções, não chegar para o pai e dizer qual que é a missão, a função dele, pegar uma mãe e dizer qual que é a missão, qual que é a função dela dentro de casa, se marido e mulher não têm uma cumplicidade de modo especial no momento da educação dos filhos. Então o vídeo de hoje será um pouco isso. Como que nós, os pais, dentro da disposição da família, como anda a nossa cumplicidade no momento de, às vezes, até tratar das coisas simples. Seja muito comum, né? Por exemplo, no momento de, sei lá, de uma refeição, acaba a refeição, o filho chega lá para a mãe e diz: mãe, eu quero uma sobremesa e hoje eu quero comer um doce. Mas dentro do contexto, dentro de casa, muitas vezes a criança passou o final de semana comendo muito doce e a gente fez um combinado de dizer: olha, ao longo da semana você não vai comer doce até para não fazer mal para o seu organismo, né? Para a sua barriguinha. Quando a criança é pequena, a gente diz nesses termos e a criança entende. Só que a criança faz a parte dela, então chega numa segunda-feira, terça-feira, ela almoça direitinho, faz questão de mostrar para o pai e para a mãe na mesa da refeição que ela comeu direitinho, e na hora que todos levantamos da mesa, né, que vamos ajeitar a mesa, lavar a louça, né, de repente ela encosta lá na mãe e diz: mãe, eu quero comer um chocolate de sobremesa. E a mãe vem lembrar: filho, o que nós combinamos? E de repente a mãe, lembrando essa criança, o seu filho, de que não está na hora do doce, não é para comer doce, a criança vai lá, o filho vai lá e escorrega no pai. E às vezes o pai um pouco mais desatento, o pai um pouco mais avoado nessas questões, olha para a filha, né, preocupado com outras coisas da correria do dia a dia, e diz: ah, filha, vai lá, pode comer o doce, né? Nisso ela volta para a cozinha, porque a mãe está lá lavando a louça, arrumando as coisas, e a criança de boca cheia volta para a mãe e diz: pois é, eu vou pegar o doce porque o papai deixou. Aí começam já as primeiras discussões. Tem famílias, tem casais que, como quando não tem essa cumplicidade, isso já vira um campo de batalha. E aqui eu estou citando um exemplo muito simples, ilustrando às vezes coisas banais, que são muito fáceis de resolver. Porque isso basta a mãe chamar o pai, olhar para ele e dizer: esposo, amor, lembra o que nós combinamos no final de semana? E outra, a filha já veio até mim, eu já disse para ela que não é para comer o doce ao longo da semana, porque ela já comeu no final de semana muito doce. E muitas vezes o marido precisa ser cúmplice da sua esposa. E muitas vezes chamar a atenção dos filhos, o pai que porta a palavra, fazer exercer um pouco da sua autoridade. Porque por mais que ele seja voado e desatento com isso, não nos deixemos enganar. O filho nos conhece, ele sabe em qual membro ele deve ir, porque vai ter mais a facilidade. Tentei a mãe, não deu. A mãe geralmente é mais sábia, está mais atenta às questões do lar, e ela escorrega no pai, que é mais avoado, mais desatento, e acaba deixando tudo, porque a filha é a princesinha do papai. Mas nessas horas, você, ainda mais que é pai, você não é cúmplice do seu filho, você é cúmplice da sua esposa. E naquele momento, não somente porque o filho ele escorregou a você e manipulou a situação, mas lembrá-lo
Lembrar o filho, você que tem essa autoridade, dizer você não pode fazer isso. Se sua mãe já disse que não era para fazer, porque já foi feito o combinado. Palavra de mãe também é palavra de autoridade. E uma palavra de autoridade não se discute e se obedece. Agora, se nós não temos essa cumplicidade, isso que eu estou trazendo aqui, gente, é um exemplo banal. Existem coisas muito mais graves que podem acontecer dentro do seio da nossa família. De modo especial, quando um filho está na adolescência, vivendo seus dilemas dentro da vida lá fora, porque já está na escola, já tem seu grupo de amigos, talvez está experimentando coisas do mundo, bebidas, drogas, às vezes a própria questão sexual. Se nós não temos a cumplicidade de resolvermos as questões mais simples, as coisas corriqueiras do dia a dia, se nós, enquanto pai e mãe, enquanto figuras dessa autoridade, mas que não estamos na mesma sintonia, não conseguimos uma mesma sintonia nos nossos discursos, o que vai acontecer é que, além de não conseguirmos resolver os problemas complexos, não vamos dar, a gente às vezes está na fase de não estar dando conta de resolver os problemas mais simples dentro de casa. O grande problema da competitividade é que, às vezes, a competitividade sempre vem expressar, vamos lembrar do vídeo anterior, sempre vem lembrar essa imaturidade do casal, que muitas vezes está vivendo muito a autoafirmação. Pai e mãe que se aproveitam das ocasiões, das circunstâncias da sua vida familiar, por uma espécie de autoafirmação. O pai se apropria da sua autoridade, muitas vezes, não é porque ele quer educar o filho, não é porque ele quer ser a cabeça da igreja, ou a cabeça da família. É simplesmente porque ele quer mostrar que ele tem mais força afetiva dentro de casa. É essa história da autoafirmação. Quer provar para o outro que ele tem mais força. Gente, isso não é autoridade. Às vezes a mãe também, ela não consegue exercer a autoridade, não tem autoridade moral dentro de casa. Porque ela só quer medir forças, seja com o marido, seja com o filho. Né? Ela só quer competir e que nessa competição ela quer mostrar só que ela tem a voz e que o marido também tem a voz e vira uma briga de quem que tem mais razão. O nosso foco com a família é sempre lembrar que nós estamos atrás, o nosso objetivo maior são os valores dentro de casa. Quando a gente fala da autoridade, é porque nós estamos dispostos a ser obedientes à verdade. E nós, os pais, temos que ser os primeiros a ceder perante a verdade, de que não se trata de uma questão pessoal, mas de uma questão de disciplina, de educação, de transmissão dos valores, de transmissão das nossas tradições, de transmissão de uma ordem dentro de casa. E a figura do pai e a figura da mãe precisam se unir. E isso a gente chama de cumplicidade. Nós vencemos esses campos de batalha com a competitividade, quando nós, enquanto casados, somos capazes de sentar e saber qual que vai ser o nosso discurso comum perante os filhos e que, em razão desse discurso, em razão dessa autoridade, nós vamos lutar por ela. Assim, é claro que um pai às vezes tem uma opinião que é diferente da opinião da mãe, que é diferente da opinião do filho. Gente, mas a família não é uma discussão de opinião, não é um parlamento. O pai e a mãe têm essa função de saber dentro do seu lar quais são os pilares que guiam e quais são os pilares que fazem com que funcione esta família. Então, todo o exercício da autoridade, né, é esse exercício de obediência perante a verdade, de cumplicidade de nós, os casados, pai e mãe, perante essa verdade, onde nós vamos criar um discurso que nos é comum, sabendo que esse discurso não é um discurso que vai agradar os filhos e que muitas vezes já começa não agradando a nós mesmos que somos o pai e a mãe, mas é que em nome da verdade, em nome da santa disciplina e dos valores que norteiam a nossa dimensão familiar, vale sim muito a pena nós lutarmos para ter esse discurso comum.
Mas nós só teremos esse discurso comum se formos capazes de, na autoridade de pai e mãe, na maturidade de homem e mulher, sermos cúmplices e sermos obedientes a uma verdade que nos transcende. A verdade do amor, a verdade a respeito da honestidade, da verdade. Se nós falhamos nisso, nós vamos fazer da nossa família uma mera ocasião para que haja um combate, onde ao invés de destruirmos o mal que nos persegue, a gente vai acabar sendo causa das nossas próprias destruições. É uma breve reflexão, deem uma pensadinha nisso, a gente se vê num próximo vídeo.